Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um conceito muito importante em física, como se houvesse alguma coisa que não fosse importante em física, né, gente? Mas é o conceito de aceleração, conceito fundamental aí da cinemática. É um conceito que a gente conhece no cotidiano, né? E normalmente está associado, né? É inevitável a um veículo, né? Você, inclusive, tem uma peça no carro que chama acelerador. Para que será, né, que serve? É para acelerar o veículo, né? Fazer com que o carro, por exemplo, ganhe velocidade, aumente a sua velocidade. Então, no cotidiano, a aceleração tem a ver com isso, aumento de velocidade. Claro que leva um certo tempo, né, para isso. Portanto, a gente pode definir a aceleração de uma forma bem técnica como a variação da velocidade em um intervalo de tempo. Repare a palavra variação da velocidade. É claro que está mostrado aí na imagem, no GIF, um velocímetro com a velocidade aumentando. Mas essa é apenas uma das formas como a velocidade pode variar. Existe aceleração em outras situações, não apenas quando a velocidade aumenta. Na verdade, gente, existe aceleração em três situações que estão mostradas aí nessa figurinha. Na primeira figura é mostrado o indivíduo aumentando a velocidade. É como se eu tirasse uma foto sequencial, né, do bonequinho de palito aí, e repara que entre uma foto e a outra a distância vai aumentando, né? Então é porque ele está se movendo mais rápido. Esse é o caso clássico, é quando a velocidade aumenta, a gente diz que tem aceleração. Mas a velocidade pode sofrer um outro tipo de variação, que é ela diminuir. Por exemplo, esse skatista aí parando, né? Como se novamente eu tivesse tirando uma foto em sequência e a cada intervalo da foto ele, né, vai andando menos. Significa que a velocidade está diminuindo. A gente também fala de uma aceleração nesse caso, né? Porque a velocidade está variando, ela está diminuindo. Então, também a aceleração nesse caso. E o terceiro caso, que a gente vai estudar em detalhes mais perto do fim do ano, é a mudança de direção. Por exemplo, a abelhinha aí, né, que fica fazendo curvas enquanto vai se movendo. Nesse caso, a velocidade pode até se manter constante em termos de valor, mas se muda a direção para onde o corpo está indo, a gente fala que tem uma alteração da velocidade também. E chama a aceleração envolvida nesse caso de aceleração centrípeta. Isso, como eu, né, falei, a gente vai deixar para entrar em detalhes mais para frente. A partir do que eu comentei aí, a gente já pode definir a aceleração desse jeito: ΔV sobre ΔT, ou seja, variação de velocidade sobre variação de tempo. Embora essa seja a definição, a fórmula básica, em geral ela pode confundir vocês, porque você vê uma só velocidade, por exemplo, está vendo o delta, né, que representa variação, mas muitas vezes a pessoa olha, tem uma velocidade só precisa substituir uma velocidade. E não é. Por isso eu prefiro escrever a equação da aceleração da seguinte forma: A é igual a V menos V0 sobre T. Nesta equação, eu coloquei V menos V0 representando a variação da velocidade. Vamos explicar o que é cada coisa nessa equação. A é a aceleração. A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. O que isso significa? Por exemplo, se eu disser que a aceleração de um carro é 5 metros por segundo ao quadrado, uma ótima aceleração, aliás, tá, gente? Significa que a cada segundo a velocidade dele aumenta 5 metros por segundo. Então, ele começa com 0, passado um segundo, ele está com 5 metros por segundo de velocidade. Passados 2 segundos, ele está com 10 metros por segundo.
Passados 3, ele está com 15 metros por segundo. Passados 4, ele está com 20 metros por segundo de velocidade. E assim por diante. A aceleração é essa taxa de aumento da velocidade a cada segundo. Então, frisando o que eu acabei de falar, a unidade de aceleração, a única que a gente vai trabalhar, é o metro por segundo ao quadrado, que significa um aumento na velocidade equivalente a 1 metro por segundo a cada segundo. Claro, se a aceleração for menos 1 metro por segundo ao quadrado, seria uma diminuição de 1 metro por segundo a cada segundo. Qual é o problema? A velocidade, então, gente, vai ter que estar na unidade metros por segundo, e nem sempre vai estar. Isso é um problema clássico, né? Você vai acabar tendo que fazer uma conversão ou outra, famoso quilômetro por hora para metro por segundo. Então, agora vamos a essas duas velocidades aí, o V e o V0, né, que está representado em seguida. O V representa a velocidade final. Então, o corpo inicia com uma certa velocidade e, ao fim de tantos segundos, ele tem uma certa velocidade. V é a velocidade final. Enquanto VO é a velocidade inicial. Então, por exemplo, naquele velocímetro que eu mostrei há algumas imagens atrás, o velocímetro começava lá em 20, terminava em 100. VO, né, V0, é a velocidade inicial, seria o 20. E V, que é a velocidade final, seria, por exemplo, o 100. T é o intervalo de tempo. Por que não está T menos T0? Porque a gente vai fazer exercícios sempre imaginando que o T0, o tempo inicial, é zero, né? Você disparou o cronômetro a partir dali, para ficar até mais fácil. Então, T vai ser o número de segundos que se passaram. O principal erro ao usar essa equação é a unidade da velocidade. A unidade tem que estar sempre em metros por segundo. Vai estar sempre em metros por segundo no exercício? Não, gente, né? Os exercícios têm que, né, colocar algumas dificuldades, porque a vida é difícil, né? Mas pelo menos, se tiver em quilômetro por hora, você sabe que é só dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. Tanto a velocidade final quanto a velocidade inicial tem que estar sempre em metros por segundo. Sempre! Quer apostar como vai ter gente errando na hora de fazer os exercícios? Vamos dar então um exemplo agora. Vamos dizer que esse velocímetro, esse marcador de velocidade, representa o ganho de velocidade de um corpo qualquer. Por exemplo, um avião, tá? Não seria um carro. Tá? A velocidade está indo aí de 0 até 60, eu vou considerar em metros por segundo para facilitar, em 3 segundos, mais ou menos. É mais ou menos o tempo que o ponteirinho leva para ir de 0 até 60. No exercício, apareceria de outro jeito. Apareceria assim: o avião sai do repouso e atinge a velocidade de 60 metros por segundo após 3 segundos. Qual é a aceleração? Vamos mostrar então como é que a gente usa a equação aí da aceleração para descobrir a aceleração, né? Óbvio. Tá? Gente, a equação tem 4 variáveis. V0, que é a velocidade inicial, V, que é a velocidade final, T, que é o tempo, e A, que é a aceleração. A aceleração, neste caso, é o que eu quero descobrir. Então, ela, né, é a interrogação. Ela é o que eu quero descobrir, né, o que eu vou calcular. A velocidade inicial vale 0. Por que a velocidade inicial vale 0? Pô, você viu, né, o ponteirinho se movendo lá a partir do 0. No problema não vai aparecer desse jeito. Normalmente vai ter alguma coisa indicando assim: o corpo parte do repouso. O corpo estava em repouso quando começou a acelerar. Né? Atente-se para a palavra repouso. Se tiver a palavra repouso lá, forte chance de que a velocidade inicial seja 0.
A velocidade final é, naturalmente, a velocidade que é atingida ao final de alguns segundos. Por exemplo, aí, 60 metros por segundo, como a gente viu, né, no vídeo. E gastou 3 segundos. Eu medi aqui mais ou menos com o celular, realmente deu 2 e uns quebrados, 3 segundos, tá? Só para facilitar as contas. Esse é o tempo, né, gasto para ir de 0 até 60. Qual é a aceleração? Opa, caiu aqui a tampinha da garrafa. A gente começa aplicando a formulinha da aceleração. V menos V0 sobre T. Como a gente já anotou os dados, é só substituir, claro, corretamente. No lugar de V, eu vou colocar a velocidade final, 60. No lugar de VO, eu vou colocar 0, a velocidade inicial. No lugar de T, eu vou botar o tempo, 3. Neste problema, não precisou fazer nenhuma conversão de unidades. Na próxima aulinha, eu vou mostrar aí como é que a gente faz quando tem que fazer conversão, né? Mas esse é só um exemplo. Então, não precisou fazer nenhuma conversão, a gente só jogou direto. Gente, 60 menos 0, né? Dá 60. Fica 60 dividido por 3, que dá fantásticos 20 metros por segundo ao quadrado. O que isso representa? Que a cada segundo a velocidade daquele corpo, né, daquele avião que eu falei, estaria aumentando 20 metros por segundo. A cada segundo aumenta 20 metros por segundo. Não é a mesma coisa de falar que a cada segundo se move 20 metros, tá? Não é. A aceleração, ela representa o ganho de velocidade a cada segundo e não a distância percorrida a cada segundo. Finalmente, nós temos uma convenção de sinais. Isso é diferente nos livros de física, tá, gente? O pessoal usa outras convenções, mas a convenção que eu vou usar com vocês é para facilitar, né, a nossa vida. Quando a aceleração for positiva, a gente vai ter um aumento de velocidade. Então, foi o caso, né, do exercício que eu fiz. A aceleração deu positiva porque a velocidade está aumentando. Uma aceleração negativa vai representar diminuição da velocidade, que aí fica simples, né? Aumento, algo positivo, diminuição, algo negativo. É isso aí, tá bom de teoria? Eu vou agora fazer alguns exercícios no próximo vídeo.